Gente, pessoal que chegou agora, se você não estiver entendendo, interrompa a aula, por favor, tá? Porque esse assunto você entende logo de primeira ou você vai demorar a entender. Esse assunto é muito simples, mas é cheio de conta, cheio de equação do primeiro grau, é cheio de não sei o quê, que eu sei que você não entender. O que eu estou representando é o seguinte, veja, esse cara aqui é o seu gerador ideal. Esse cara aqui é o seu gerador ideal. Mas, na prática, não existe gerador ideal. Não existe uma pilha que você liga 600 lâmpadas e ela pega, alimenta todo mundo. A pilha vai se acabar. Então, a gente, para representar essa pilha real, a gente bota o que faz ela gerar essa diferença de potencial, mas a gente bota uma coisa para representar o desgaste natural da própria pilha, ou seja, a gente representa isso por uma resistência R interna. Tá? Então, veja o seguinte: a pilha, esse cara aqui, que é o ideal, tá? Eu estou representando agora por isso aqui tudo. Ó. Eu estou representando isso aqui tudo aqui, ó. Isso aqui tudo é o meu gerador, entendeu? Ou seja, o meu gerador, se você pegar uma pilha e ligar o polo positivo no polo negativo, você vai ver que o fio esquenta, né? A pilha, ela consome uma parte da energia para ela mesma funcionar. Só que você está lembrado que essa corrente elétrica aqui, ó, ela está passando do menor potencial para o maior potencial, porque eu estou gastando energia para fazer a movimentação contrária, porque o correto é ela cair do maior para o menor, não é isso? Então, aqui eu estou gastando energia. Então, na pilha, a gente está dividindo, a pilha real, a gente está dividindo, estou chamando pilha porque pode ser a tomada da sua casa, porque a tomada da sua casa você tem, você quando está alimentando, você tem o fio da sua casa esquenta, não é ideal também não, nada é ideal, tá? Então a gente está tentando representar pelo real. Então, pelo real, o que acontece? Você tem uma elevação de potencial aqui, que eu estou chamando de FEM, força eletromotriz, tá? É só uma questão de nomenclatura. E um consumo, veja, a corrente elétrica está fluindo aqui assim, não é isso? Professor, A corrente elétrica, pois não. bom dia. Encontrei um Bom dia. método eficaz para ajudar na construção das fórmulas de resistores elétricos, potência elétrica. É o chamado triângulo de potência. Olha, veja o seguinte, quem está falando é o Lucas Eduardo. Lucas, né? Lucas, veja o seguinte, Lucas. Veja o seguinte, Lucas. Esse triângulo, tá? Esse triângulo, tá? Força é igual a massa vezes aceleração. Tapa a massa, fica força sobre. Tapa a aceleração, fica força sobre massa. Tapa a massa, fica força sobre aceleração. Tapa, tapa, aí aqui tem massa e aceleração. Tapa a força, fica massa vezes aceleração. V é igual a R vezes I. Tapa o R, fica V sobre I. Tapa o I, fica V sobre R. Tapa o V, fica R vezes I. No caso de qualquer outra coisa, você vai ter sempre um triângulozinho que o camarada vai ensinar dessa forma. Tá? O negócio é o seguinte: você falou uma forma bem prática para aprender. Eu estou dando a quinta série para os meus filhos e estou ensinando a eles a fração que gera uma dízima periódica. Tá? E quando você aprende isso, você diz, bota tantos novos quanto for a dízima periódica, tantos zeros quanto for a parte inteira e tal, e vai fazendo um monte de regrinha. Essa parte de regrinha, tá? Você pode fazer à vontade, fica a seu critério fazer, tá? Eu não faço essa parte de regrinha, por quê? Porque
você só vai fazer a regrinha depois que você entende o que está acontecendo. Você entende o que está acontecendo, aí depois você faz a sua própria regrinha. Tá? Então, eu entendo que muito aluno acha muito mais fácil você botar regrinha para tudo. Eu, eu tenho uma postura muito contrária, porque não tem como você decorar todas as regrinhas. Quer ver um exemplo? Se eu botar aqui uma conta bem simples, se eu botar aqui 2 elevado a 10 mais 2 elevado a 5 dividido por 2, quanto é que dá essa conta? Tá? O aluno vai querer botar uma regrinha aqui, qualquer, tá? Mas não sabe que isso aqui é um mais, tá certo? Se isso aqui é um mais, ele não vai poder utilizar a regrinha, tá? Então, o que acontece é que contas como essa daqui, um meio mais um terço, menos 8, 90% dos alunos do terceiro ano não fazem. Porque não tem. Se ele entender o que ele está fazendo, primeiro, ele vai fazer borboletinha, vai fazer outra regra. Ele vai entender que isso aqui é mais ou menos um meio. Ele aqui, um terço. Um terço é mais ou menos 3 nonos, que dá 0,333. Então, aqui dá 0,8. Menos 8 vai dar um número negativo, aproximadamente igual a menos 7. Pronto. Isso aí é uma boa resposta. Certo? Aí, quando você decora a regrinha, não, porque tira o mínimo, não sei o que e tal, tá ótimo. A regrinha funciona se você fizer a regrinha certa. Por exemplo, 327 dividido por 3. É uma conta simples, né, de fazer. Tem muito aluno que faz 3 por 3 dá 1, vezes 3, 3, para 3 nada, abaixo 2. Não dá para dividir, baixa o 7, 27, 19 e bota 19 como resposta. Ora, 19, se você divide 327 dividido por 3, não pode dar 19. Tá? Então, por exemplo, vou botar outra regrinha aqui, 10,9 dividido por 10, tá? Aí você pega o 10, bota 1 vezes 10, 10, 10 nada, baixa o 9. Aí você já bota o 9 aqui, aí, sei lá, faz alguma coisa desse tipo. E não é isso, tá? Você está no sistema decimal. Cada cara da casa da esquerda cai 10 vezes, ou seja, esse cara que é dezena cai para a unidade. Esse cara que é unidade cai para o número decimal. Esse cara que é decimal cai para o número centesimal, quando você divide por 10. Tá? Então, eu entendo que é uma sedução muito grande o aluno decorar um bocado de regra, mas ele não está aprendendo física, tá? Aí, na realidade, eu, eu primeiro faço a colocação do que está acontecendo e chego nas equações. Depois, se você quiser regrinha, tem um monte de site aí, lógico, salvando os sites que eu já falei que tem problemas, né? Até aquele cara, Pedro Lois, que tem 2 milhões de seguidores, que eu adoro ele, é um cara muito legal, inteligentíssimo e tudo, de física, ele tem muitos vídeos que todo mundo comete erro, tá? Então você precisa de um professor. Então não é assim pela regrinha. Você falou um método bem fácil e tal. Bem, primeiro vamos entender o que está acontecendo, aí depois aí você faz a sua regrinha da maneira que você achar mais conveniente. Não tem nenhum problema, não tem nenhum problema com você fazer a sua regrinha. Agora você faz a regrinha depois que entendeu o assunto, tá? Sim, senhor. Beleza? Tá. Mas eu não, eu só sou contra a regrinha porque tem tanta regra que vocês decoram, tanta regra, e aí eu pergunto sinceramente a você. Vocês chegaram, a todos os alunos que estão agora assistindo, vocês chegaram no terceiro ano. As regrinhas realmente ajudam? As regrinhas realmente resolvem todos os problemas que vocês têm? Porque muitas vezes vocês, infelizmente, não sabem o que, é que estão fazendo, entendeu? Aí procuram uma regrinha que não sabe o que está fazendo. Bem, vamos continuar aqui. Eu estou querendo representar um gerador real. Então, ele vai ter que ter um consumo de energia que vai ser representado por uma resistência interna. Lógico que na resistência interna
ele vai estar caindo o maior potencial para o menor. Ou seja, essa resistência interna está caindo o potencial da força eletromotriz. Então, eu estou representando agora o gerador que antigamente era o ideal. Eu estou representando por uma FEM, que realmente está funcionando como um gerador ideal, e um gasto que da própria, dentro da pilha, estudinho que está cercado em laranja, eu estou representando a pilha real agora, e do lado de fora, você vai entregar uma diferença de potencial DDP, um AV, entre o ponto A e B. Então, você tem aqui o ponto A e B, tá? Você tem um ponto A e B, e vamos fazer vários casos, tá certo? O primeiro caso, vamos ligar uma resistência qualquer, tá? Só para. Deixa eu travar o. Porque fica apitando aqui meu celular. Ainda bem que meu filho já me ensinou como é que bloqueia isso. Então, veja só, aqui é uma resistência externa, é o que você quer ligar, tá? Depois a gente vai ligar no receptor, que é o seu liquidificador, seu micro-ondas, etc. e tal. Mas, por enquanto, a gente vai ligar uma resistência interna, externa. Então, você vai ter uma DDP entregue aqui fora, um U ou um V. Aí veja o seguinte, o que é que compõe esse V aqui, tá? Primeiro, a corrente que está circulando no circuito não tem jeito, é a mesma em todo o circuito, tá certo? O cálculo dessa voltagem aqui fora, aí vamos pensar, você pode calcular simplesmente como V, como I externo vezes R externo. Ou seja, esse V, eu posso dizer que é R vezes I. Posso muito bem dizer isso. Tá? Isso é uma maneira, tá certo? A outra maneira é o seguinte: como está circulando uma corrente, aqui está aumentando o potencial. Mas essa resistência interna está representando a queda do potencial. Então, uma maneira de eu escrever esse V externo aqui, esse V externo, é a seguinte: primeiro, quem está elevando o potencial? Esse V externo. Quem é que está contribuindo para existir uma diferença de potencial aqui? A minha FEM, a minha força eletromotriz. Esse é o gerador ideal que eu coloquei dentro da pilhazinha, que está toda cercada de laranja, que está representando o gerador real. Então, esse cara é o cara efetivo, tá? Então, é o meu E. E quem é que está contribuindo para diminuir essa diferença de potencial? A queda exatamente em cima, deixa eu botar outra cor aqui, a queda em cima do R dentro da pilha, entendeu? A pilha gasta, tem um consumo, ela consome uma certa energia para ela mesmo funcionar. Ela esquenta, ela tem uma própria. Eu estou representando através de uma resistência. Essa resistência não existe na prática, né? Eu não coloquei uma resistência dentro da pilha. Eu estou separando a pilha, que é química, por exemplo, em duas partes. Uma que está gerando, que é a reação química que está ocorrendo lá dentro, menos uma queda na própria pilha, porque quanto mais corrente passar aqui, maior vai ser a queda. Então, esse V externo que eu tenho vai ser a composição da elevação da força eletromotriz menos a queda no meu resistor interno, que é, no caso, R vezes I. Tá? Então, primeiro, o V externo. Se você sabe I e sabe R, você sabe calcular o V externo, é R vezes I, não tem para onde. Tá? Aqui a gente tem a equação 1. Mas a equação 2 é a equação do gerador, que eu estou entregando o meu V sem considerar o R. Ó. Nessa equação aqui, essa equação 2, não aparece esse R externo, tá certo? Não aparece esse R externo. Então, no caso 2, tá?
não aparece meu R externo. Então, como é que eu calculo o V que eu entrego? Como é que eu calculo a diferença de potencial que eu entrego para alguma coisa funcionar, para a lâmpada funcionar? Eu pego a força eletromotriz do camarada, tá? Que é dado pelo valor nominal da pilha, 1,5 volts, 12 volts, etc. e tal. Mas quando eu ligo essa pilha, esse 1,5 volts cai para 1,2 volts. Esse 12 volts cai para 11 volts. Não tem como ela segurar. Ela não consegue segurar. Por quê? Porque existe uma queda na própria pilha. Tá legal? Então, como é que eu calculo essa queda na própria pilha? Cada pilha tem uma característica interna, que é a sua resistência interna, e, dependendo da corrente, a queda interna cada vez vai ser maior. Porque se eu estiver exigindo muita corrente, se eu estiver exigindo para alimentar 300 mil coisas, essa corrente vai ser muito alta. Então, ó, aqui é menos a queda, pode chegar ao ponto de a pilha toda se autoconsumir, é o que a gente vai ver agora. Eu vou dar um print aqui dessa tela e vou pedir para o pessoal participar, como o Lucas participou, tá, Lucas? Meu celular. Tá, beleza. Esse tipo de anotação é que eu quero que vocês tenham no caderno de vocês, tá? Eu estou tirando print. Então, veja só, a gente chegou nessa equação. Alguém quer falar? Deixa eu ver se tem alguém escrevendo. Bom dia, tal. Se tiver dúvida, pare a aula, tá, gente? Pare a aula, Professor, tá? esse primeiro print já é para anotar? Todo print que eu colocar é para você botar no seu caderno, tá? Tá certo. Todo print eu deixo aqui na aula, como eu botei nas outras aulas aqui. Ó. Nas outras aulas eu botei os prints normalmente, tá? Só na semana passada que teve um problema de saúde que eu não pude dar aula de tarde, né? De manhã eu até dei, tá? Então eu espero que vocês tenham entendido isso até agora. A gente tinha um gerador ideal, tá certo? E agora a gente está representando um gerador real. O gerador real consome uma parte da energia. Como eu vou representar esse consumo, vai ser por uma resistência interna, tá? Que não existe de verdade, não existe uma resistência lá dentro, mas eu estou representando para dar a característica do gerador. Então, ele vai ter uma força eletromotriz, que é quem é que está movimentando todas as cargas, um consumo dentro da própria bateria, que está sendo representado por essa resistência interna. Aqui, só por essa equação aqui, viu, Lucas? Só por essa equação aqui, já dá para ver que quanto maior esse I, porque esse I é comum a todo o circuito, né? Quanto maior esse I, maior vai ser a queda, né? E o máximo de queda que eu posso ter é quando a queda na resistência interna foi igual à própria FEM. Então a gente vai ver agora casos isolados, tá? Então a gente viu aqui, ó. A gente viu que a, a DDP que eu entrego vai ser igual a FEM menos a queda dentro do meu gerador, certo? A gente viu isso, né? Ou seja, eu estou representando aqui o gerador agora por uma resistência interna e um Ezinho que eu chamo de força eletromotriz. E isso daqui, tudinho agora, compõe meu gerador, tá? Meu gerador, minha pilha, o que quer que seja. E aqui eu vou ligar alguma coisa. Mas agora eu vou botar alguns casos especiais. Emily, só um minutinho, gente. Eu estou pedindo para fechar a porta porque tem um barulho externo. Veja só, aqui tem o polo A e o polo B. A gente viu na aula passada que se eu ligar dois pontos, eles tornam um ponto só, né? Porque surgiu aquele problema de como é que passa a corrente se não existe diferença de potencial, né? Ora, se VA é igual a VB, significa que a diferença de potencial AB
É igual a zero, tá certo? Eu estou representando aqui por U, tá? Só para mostrar o seguinte, que eu estou entregando U igual a zero. Ou seja, esse cara aqui, que eu posso escrever muito bem como U, estou escrevendo como V, eu posso escrever como U, tá? U é igual a E menos RI. Tá? O que é que acontece no curto-circuito? No curto-circuito, então vamos botar casos especiais. Caso 1, tá? Um caso especial. Caso 1. E esse daqui eu poderia chamar de caso zero, tá? Caso zero, porque isso aqui é apenas o caso inicial que eu tô dando, vou botar o print lá, eu estou dando só para explicar de forma geral, tá? O funcionamento do gerador, tá? Ô, Pois professor, não? apaga o Pois outro já não. que é igual, então, para não ficar dois repetidos. É o quê? Tá, apago. Não, deixei só o de baixo. Pronto, aí vamos lá. Veja o seguinte, se eu curto-circuitar, esse cara aqui, ó, eu curto-circuitei. Então, ó, vamos lá, deixa eu botar outra palavra, outra letra aqui. Curto-circuito. Curto-circuito. Que muita empregada doméstica chama de curto-circuite. Curto-circuito. O que é que significa curto-circuito? Tá? O que é que significa curto-circuito? Que eu chamo de CC. Tá? Curto-circuito. Significa o seguinte: você tem uma pilha real, tá? E você tem um monte de coisa ligada nela, tem o seu chuveiro elétrico na pilha é danado, né? Mas sei lá, um monte de coisa ligada nela, um monte de coisa, tá? Um monte de coisa ligada nela, mas você liga o polo positivo ao polo negativo direto. Ora, a corrente não vai passar por aqui, não vai passar por aqui, não vai passar por aqui. Por quê? Porque você curto-circuitou, você botou o ponto A igual ao ponto B. Se não existe diferença de potencial, por que, que vai passar corrente por aqui, pelos outros resistores? Cortou. É quando você liga o neutro na fase da sua tomada, dá um pipoco. Por que dá um pipoco? Porque e desliga a luz todinha da casa, o seu que lá, o disjuntor cai, né? Porque você ligou o ponto, o positivo no negativo, ou seja, na hora que você ligou o positivo para o negativo, você pegou todo o circuito, que era bem grande, e tornou ele um circuito pequenininho. Então, a gente chama de corrente de curto-circuito, entendeu? Por isso que a gente chama curto-circuito. Na hora que você usa o curto-circuito, a diferença de potencial entre A e B, o VA é igual a VB. Então, a diferença entre A e B é zero. Ó, se a diferença entre A e B é zero, esse cara vai ficar o quê? A FEM vai ser igual a. Vou passar o RE para cá, somando. Então vai ficar igual a R vezes I, né? E aqui é a corrente de curto-circuito. Então, a corrente de curto-circuito é fácil de calcular, porque eu só tenho a minha FEM funcionando aqui. E como está ligado o polo positivo no polo negativo, como está ligado no polo positivo no polo negativo, o AB é zero, vai estar consumindo energia altíssima não, desculpa, vai estar consumindo energia na própria pilha, tá certo? Ela vai esquentar. Por quê? Porque toda a energia vai se dissipar na resistência interna. E a corrente da resistência interna, a corrente que vai estar passando aqui, vai ser o quê? Vai ser a FEM dividido pelo resistor interno da pilha, entendeu? Então, esse é o nosso caso 1, tá? Nosso caso 1. Nosso caso 1 é o curto-circuito. O curto-circuito é o circuito curto. Por que você curto-circuitou? Porque você ligou o polo positivo no polo negativo, aí toda a corrente passa por aqui. A corrente passa pelo caminho mais rápido, por isso que o raio. Aqui no Nordeste, os raios não são. Porque aqui não é muito seco, aqui é muito úmido, então os raios estão entre nuvens, né? Mas se você for para Brasília ou para São Paulo, um lugar mais seco assim,
o raio vai do céu para a Terra, ou da Terra para o céu, dependendo de quem é que está com potencial maior ou menor. Você vê aquele zigue-zague, né? O raio faz um zigue-zague. Aquele zigue-zague é porque ele está procurando o caminho mais fácil do ponto de vista elétrico, tá? Então, ele quebra a rigidez dielétrica, a gente chama de rigidez dielétrica. Então, o raio, você deu um curto-circuito, por isso que você formou, pois não? Alguém quer falar? Deixa eu ver se tem alguém perguntando alguma coisa. Tá? Pronto. Então, isso aqui é o primeiro caso, gente. Eu queria saber se esse caso, veja só, eu vou dar um repete. Deixa eu tirar uma foto aqui, tá? Deixa eu tirar uma foto aqui. Eu vou apresentar o segundo caso, aí vou dar uma revisão geral, tá certo? Deixa eu tirar uma foto do segundo caso, do primeiro caso. Eu botei o primeiro como caso zero, né? Aí eu botei o segundo caso como caso um. Vamos botar o caso 2, que é o circuito aberto, tá? Então, vamos botar aqui o caso 2. O caso 2 você não está ligando nada. Ora, se você não está ligando nada, concorda que não vai ter corrente? Se você não está ligando nada. Então, você tem a sua FEM, sua pilha, está lá embalado no plásticozinho dela, está lá nas lojas americanas. Eu estou com ódio das lojas americanas, porque entregaram um pendrive que não funciona. Ainda bem que eles devolveram o dinheiro, porque eles terceirizam, sabe? Mas o circuito está aberto. Ó, se o circuito está aberto, veja só. Se o circuito está aberto, abrir o circuito. Então, vamos botar aqui. Circuito não é curto-circuito, é circuito aberto. Certo? Circuito aberto. Então, o circuito está aberto. E eu quero saber quem é que é esse UAB, ou então V, ou VAB, ou vou botar UAB. Tá? Essa parte de nomenclatura é besteira, portanto, que você entenda. Tá? Ora, me diga uma coisa: se o circuito está aberto, você tem que concordar comigo que a corrente é zero, né? Porque não, como é que vai passar os elétrons, cara? Como é que os elétrons vão passar nesse circuito? O circuito está aberto. É diferente do primeiro caso lá, que eu tinha uma resistência. Eu tinha uma resistência externa aqui. Gente, eu estou riscando aqui, mas não tem nada, não. Lá não precisa riscar, não. Aqui eu liguei alguma coisa, então está passando corrente. Então o circuito não está aberto. Não é curto-circuito. Não é, eu não liguei o polo positivo no polo negativo. Não é esse caso, curto-circuito. Não é ele. Não é. É o quê? É um circuito normal. Então, o que acontece? Eu, para calcular o meu V externo, eu pego minha FEM, que é a força eletromotriz da pilha, e diminuo da queda da própria pilha. E quanto mais corrente, mais vai cair, até que chega a corrente de curto-circuito. Chegando a corrente de curto-circuito, quando eu curto-circuito ela, o que é que acontece? Toda a corrente vai passar na própria pilha. Por quê? Porque eu liguei o ponto A no ponto B. Então, é a máxima corrente possível, porque a pilha está se desgastando por ela própria. Eu liguei o ponto A no ponto B, então você vai estar passando a corrente máxima possível, que é a corrente de curto-circuito. Tá? Essa corrente é a corrente de curto-circuito, tá certo? Então, como é que você calcula a corrente de curto-circuito? Você tem o, o externo é zero, e, obviamente, você manobrando aqui a equação matemática, você vai ter que a corrente de curto-circuito vai ser a FEM dividido pelo R. Tá? Agora, e se o circuito estiver aberto? Se o circuito estiver aberto, o que acontece? Você tem aqui o AB é igual a FEM menos R vezes I, não é isso? Mas o I é zero, concorda? A corrente é zero, não tem corrente, não é isso? Não tem corrente, tá? Então, se a corrente é zero, esse cara desaparece. Então, a diferença de potencial quando você não liga nada vai ser o valor nominal da sua pilha. Por exemplo, se você não liga nada, a pilha ainda está dentro do saco plástico, você nem abriu e tudo, aquela pilha quadrada, ou a bateria que seja,
Enquanto você não ligar nada, a diferença de potencial que você tem lá é o valor nominal da pilha, que é a sua fé, entendeu? Porque não tem desgaste. Lógico, você não ligou nada. A pilha dura um bocado de tempo aí. Você deixa lá, está lá no mercado, já faz 3 meses que está lá no mercado, e ela está segurando lá, porque ela não está sendo usada, então não está havendo desgaste. Então, qual vai ser a sua diferença de potencial no circuito aberto? O valor nominal da pilha, tá certo? Eu quero ver se eu tenho exercício sobre isso hoje. Eu não estava querendo entrar em potência agora para não ter muita coisa na cabeça de vocês. Eu vou fazer eu vou fazer o gráfico do circuito, é o gráfico de UAB por I, tá? Então veja o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui, você tem 3 casos aqui especiais. O caso normal, você ligou, tá? Então você teve essa equação aqui. A diferença de potencial entregue vai ser o valor nominal da pilha menos o consumo da própria pilha. Curto-circuito, a diferença de potencial entregue vai ser zero, você não vai conseguir ligar nada, tudo vai apagar, todas as luzes vão apagar, porque você curto-circuitou o circuito, a corrente vai ser a maior possível e a sua diferença de potencial é zero. O circuito aberto, você pode deixar lá a pilha, se for uma pilha alcalina ainda mais, pode deixar lá no supermercado durante um ano e na hora que você ligar, a pilha está novinha e você pode usar. Lógico que novinha não vai estar, mas teoricamente sim, vai estar usada. E a diferença de potencial é o próprio valor da pilha, o valor nominal da pilha, que é a sua FEM, força eletromotriz, porque não está havendo desgaste nenhum. Então, pronto. Então, circuito fechado, circuito aberto e funcionamento normal. Então, agora vamos fazer um gráfico, tá certo? Um gráfico. Quais são os limites do gráfico? Você tem, de um lado, o circuito aberto, tá? Então, você tem aqui, ó, você tem aqui a resistência interna, a FEM, você tem o circuito aberto, tá? AB, tá certo? Do outro lado, você tem ela funcionando normalmente, tá? Então você tem a FEM, tem a resistência, e você ligou alguma coisa para funcionar, que você chama normalmente de R grande. Então você vai ter uma corrente nesse circuito, tá? Você vai ter uma corrente nesse circuito, você vai ter um aumento de potencial aqui, e você vai ter uma queda de potencial aqui da resistência interna, e você vai ter uma corrente ligando aqui. Como é que você calcula seu VAB? A gente vai ver daqui a pouco. Na pior das hipóteses, você vai ter o circuito curto-circuitado, ou seja, é o outro extremo. O extremo de estar ele totalmente aberto, o meio termo é ele funcionando, tá? E o outro termo extremo é ele curto-circuitado. Então, se ele está curto-circuitado, significa que o ponto A é igual ao ponto B, você tem a FEM, mas toda a corrente está sendo consumida na própria resistência interna. Você está elevando o potencial, mas está consumindo na própria pilha. Você eleva o potencial de menos para mais aqui. Você, quando vem aqui, cai na própria pilha. Aí você consome tudo isso, tá? Então, a equação geral é essa aqui. O AB vai ser a sua FEM, que você está fornecendo, menos a queda no resistor interno. Então, R vezes I. Tá? Quais são o ponto externo? O ponto extremo. Um ponto extremo é quando o circuito está aberto, então o AB, como não tem corrente, a diferença de potencial entre A e B vai ser o valor nominal da pilha. Então, vai ser somente E, porque eu vou botar aqui, mas vou apagar, tá? Porque I não existe. Eu vou apagar, tá?
E não existe, então esse segundo termo não existe, tá certo, gente? Eu vou apagar só para não, para ficar mais bonitinho aqui. Tá? Beleza? E no caso da corrente de curto-circuito, o que acontece? O AB é zero, você tem que o AB é zero. Esse cara, eu vou cortar aqui, mas vou voltar. Esse cara não existe. Então você vai ter o ICC, eu passei para o lado de cá, ele ficou positivo, né? Então vai ficar a FEM dividido por R. Tá? Deixa eu voltar tudinho e escrever somente o ICC. Tá? Então, como o AB é zero, tá? O AB é zero, vou botar aqui passo a passo. O AB é menos RI, mas eu curto-circuitei, então esse cara virou zero. Então é menos R vezes I. Agora é ICC. Tá? Isso aqui é ICC. Vou passar isso tudo para cá, somando. Então, R vezes ICC é igual a E, força eletromotriz. Então, a corrente por circuito vai ser igual ao quê? O E sobre o R. Então, esses são os casos extremos. Então, o caso do circuito aberto, o caso do circuito funcionando normalmente e o caso do circuito fechado, onde o AB é zero. Então, se você desenhar, veja, esse cara aqui, eu vou pegar somente esse cara aqui. Isso daqui é uma equação do primeiro grau, porque a FEM é uma constante, o R é uma constante e o I vai variar, fazendo com que a diferença de potencial varie. Então, é uma equação do primeiro grau do tipo Y igual a x mais b, onde o meu E faz a parte do B, que é o meu coeficiente linear, é isso? O I está fazendo a minha parte do X. Aqui tem um menos, ou seja, o coeficiente angular, que é o meu A, você é negativo, então a inclinação é para baixo. Está fazendo a parte do menos R, tá certo? Aqui eu montando a equação todinha. E o Y está fazendo a função do AB. Isso é uma equação do primeiro grau, tá? Onde o B é o meu coeficiente linear, o A é meu coeficiente angular, meu I é meu X e o AB é o meu Y. Então, eu posso desenhar uma curva, deixa eu desenhar a curva mais aqui embaixo, para tirar outro print, tá? Então, você tem aqui o AB, tá? O AB. Você tem aqui I, e você tem essa equação. O AB é igual a FEM menos R vezes I. Uma função do primeiro grau de coeficiente angular negativo. A corrente maior possível é a corrente de curto-circuito. Então, o meu ICC, que a gente já viu que é E sobre R. Essa é a corrente maior possível, quando o AB for zero. Então, quando o AB for zero, aqui eu estou botando aqui, ó, quando esse ponto aqui, o AB é zero, tá vendo? O AB é zero. Então, você tem a sua corrente de curto-circuito. E qual é o outro ponto? O outro ponto é quando I for zero. Quando I for zero, quando não tiver esse cara aqui, o AB vai ser igual a E. Tá? Então, como é uma função do primeiro grau, é uma reta. Como o coeficiente angular ele é negativo, vai ser uma reta inclinada para baixo. E eu já tenho dois pontos dessa reta. Quando o I for zero, o AB vale E. Então, quando o I é zero, o AB vale E. E quando o AB for zero, é a corrente de curto-circuito, onde a corrente de curto-circuito vai ser E sobre R. Então, basta eu ligar esses dois pontos que eu tenho o gráfico do meu gerador. Tá? Esse daqui é o gráfico do meu gerador. Tá legal? É uma função do primeiro grau, tá?
de coeficiente angular negativo, menos R, onde eu estou variando o I, e com isso eu vario a diferença de potencial que eu entrego fora do gerador. Lembrando que o circuito é esse aqui. Isso daqui representa o gerador e esse cara aqui representa a diferença de potencial entregue. Tá? Se você curto-circuitar, vira isso. Se você curto-circuitar. Se você cortar isso aqui, eu vou desenhar e depois apagar. Se você curto-circuitar, não vai passar corrente por aqui, toda a corrente vai passar por aqui. Então, vira isso aqui. Ó. Se você, ao invés de curto-circuitar, você abrir o circuito, deixa eu abrir o circuito. Se você, em vez de curto-circuitar, você simplesmente abrir o circuito, você abriu o circuito. Se você abrir o circuito, não vai passar corrente. Não vai passar corrente, não vai passar corrente, então o AB vai ficar igual a E. Está aqui. O AB igual a E, tá certo? Deixa eu voltar, tá? Deixa eu voltar. Então, esses são os dois extremos. E a gente sabe, como é a equação do primeiro grau, vai ser uma reta. Agora, quando você liga alguma coisa, você vai ter uma subida na sua FEM, vai ter uma queda no resistor interno, tá certo? Então, você vai estar num canto aqui pelo meio, você vai estar por aqui, em algum lugar aqui no meio, tá? A UAB entregue vai ser a FEM menos a queda no próprio resistor interno. Então, você vai estar num ponto aqui, depende, né? Se você tiver com a resistência muito baixa, muito alta, tá? Mas vai obedecer essa equação aqui geral, que vai formar o nosso gráfico de uma função do primeiro grau. Então, eu vou tirar um print daqui, dos três casos, certo? Deixa eu ver. Eu já tirei esse print, foi? Não, tirei não. Aqui o print dos três casos, tá? E agora a gente chama curva característica do gerador, tá certo? Onde você tem o coeficiente angular, tem o coeficiente linear e tudo, que é a sua equação do primeiro grau. Beleza? Eu vou ver se dá para a gente fazer um exercício. Dá tempo de fazer o exercício. Eu vou pedir para vocês, se não falta aula de tarde hoje, tá? Porque esse assunto demanda. O professor Keren pediu para avisar que o 4G dela está fora, tá certo? Eu estou com 45 alunos, tá? Lembrando que os alunos que não estão seguindo o curso vão ter problemas, tá? Gente, eu vou passar para uma questão. Deixa eu ver se eu pego uma questão aqui. Pronto, uma curva característica. Por exemplo, acho que dá tempo de resolver. Vamos pegar essa questão 2 aqui, tá certo? Deixa eu pegar essa questão 2 aqui, porque eu estou vendo uma curva característica. Se não der para a gente terminar hoje, a gente termina hoje de tarde, tá certo? Vou pegar esse daqui, tá? Só para a gente entender mais ou menos como é a solução de um problema. Tá? Eu nem vi o problema logo, mas é a primeira vez que a gente está vendo, então é natural a gente ter uma certa dificuldade no início. Tá? Agora, depois, viu, Lucas? Aí eu concordo com você. Aí depois você que vai me ajudar. Você me dá uma dica de regrinhas e tudo, que aí eu vou pegar e aceito com toda tranquilidade. Primeiro a gente entende o que é que a gente está fazendo. Depois, aí você vai me ajudar nas regrinhas. Ele diz o seguinte, ó, um gerador apresenta o... Eu vou tentar escrever aqui, tá? O gerador apresenta o gráfico o comportamento descrito no gráfico a seguir. Gente, veja só, pelo próprio gerador, você já sabe quem é a senha. Porque quando
a corrente é zero, o meu V vai ser igual ao E, não é isso? Então, eu já sei que minha senha é 12 volts, entendeu? Veja como é fácil. Você já sabe que sua senha é 12 volts. Tá? Nem perguntei nada, tá? Lógico que, por outros valores, você resolve o resto, tá? Se uma lâmpada de 4,5 ohms for associada em série com esse Professor? gerador, pois não. Volt é a mesma coisa que tensão, né? Você pode. Não, veja só. Volt é a unidade internacional de medida de diferença de potencial. Né? O que a gente confunde os nomes e muitas vezes usa uma coisa pela outra é diferença de potencial, força eletromotriz, voltagem e tensão. Tá? Então, todas elas têm uma característica própria, aí depois eu vou diferenciar aos poucos. Por enquanto, a gente confunde todos esses conceitos, mas, por exemplo, força eletromotriz não é exatamente igual à diferença de potencial, porque se você pega a diferença de potencial externo no circuito, a força eletromotriz tem uma diferença de potencial. Está aqui, ó. Você tem aqui, deixa eu só. Você tem aqui, ó. Você tem aqui a FEM, força eletromotriz. Ora, a força eletromotriz tem uma diferença de potencial, concorda? Se ela tem uma diferença de potencial, ela tem uma voltagem, tá certo? Se ela, se ela tem uma voltagem, vamos dizer que esse gerador só tem a FEM. Eu posso ligar um resistor e esse resistor está submetido a uma tensão, tá? Então, voltagem é a medida do sistema internacional que é joules por coulomb, tá certo? Voltagem, volts. Certo. Agora, voltagem, aí veja só, FEM é força eletromotriz. Você usa para botar a pilha lá. Então, aí você tem a queda dentro da pilha, etc. e tal. Então, a força eletromotriz, existe uma diferença de potencial na força eletromotriz? Tem que ter, né? Porque se não existisse diferença de potencial, como é que ela existir? Existe diferença de potencial no V, na tensão entregue. Então, veja só, eu estou usando tensão quando eu jogo em cima do resistor. Aí eu posso usar a palavra tensão de uma maneira meio forçosa em cima da FEM, mas, puxa vida, tensão em cima da FEM, tensão normalmente é o que eu entrego e não o que eu gero, entendeu? Então, tem sutilezas nesses termos todos. Por exemplo, a voltagem é normalmente o que eu entrego. Eu não chamo de voltagem, embora eu meça em volts, o que eu estou gerando na força eletromotriz, entendeu? Mas todos eles têm DDP, diferença de potencial. Existe uma diferença de potencial aqui, existe uma diferença de potencial aqui, e existe uma diferença de potencial aqui também, no resistor interno, que nem existe fisicamente, tá? Mas eu calculo a DDP no resistor. Qual a DDP no resistor interno? O resistor interno nem existe, é um negócio que eu coloquei para representar uma situação real. Tá? Então, no meio das conversas, a gente vai vendo as sutilezas de diferenciar tensão, voltagem, diferença potencial e força eletromotriz. Força eletromotriz, deixa eu botar aqui. Força eletromotriz você utiliza aqui, tá certo? Tensão e diferença de potencial e voltagem você utiliza no que você entregou, tá? Mas só que aqui existe uma diferença de potencial. Aqui existe uma voltagem também, entendeu? Mas a gente não usa muito, tá? Porque não tem muito sentido. A tensão, qual foi a tensão que esse cara elevou? Não. Tensão é o cara, você está submetido a uma determinada tensão. Aqui você está gerando, então você está aumentando através de uma força eletromotriz, que tem uma diferença de potencial, tá? Eu não sei se ficou claro para você que existem sutilezas aonde a gente vai usar o quê, entendeu? Por exemplo, uma coisa que você não pode usar nunca é que esse R externo está submetido a uma FEM. Não tem lógica, porque a FEM é só a força eletromotriz dentro da pilha, entendeu? Esse cara não tem uma FEM. Mas quando você liga um liquidificador, você vai ter uma força contra a eletromotriz para funcionar.
que a gente chama de elinha. Aí você vai ter uma força contra-eletromotriz que faz o cara gerar, faz o cara funcionar, o liquidificador, o que quer que seja. Ele também vai ser representado por uma resistência interna. Ou seja, ele está submetido a uma tensão, tá? Uma tensão, o V aqui fora, tá? Então, existem sutilezas, agora tem que ter cuidado, porque você não pode nunca dizer que esse cara está submetido a uma FEM. Tá? Você pode dizer, e deve dizer, que ele está submetido a uma tensão, ou existe uma voltagem aplicada e tal, esse tipo de coisa, entendeu? Então, esses nomes, eles se confundem muito. Inclusive, em muitos livros, esses nomes se confundem, tá? Mas, passo a passo, você vai vendo aonde você vai usar FEM, aonde é mais apropriado usar diferença de potencial DDP, aonde é interessante usar tensão. Tensão, normalmente, é onde você entrega a corrente, tá? Beleza? E agora eu estou com pouco tempo para finalizar a aula de hoje. Tá? Mas eu vou finalizar só aqui, só para dar uma ideia. Então, veja o seguinte: você tem a curva do gerador vai obedecer isso aqui. O V, ó, ele está usando o V, né? Então eu vou usar V também. É igual a FEM menos R vezes I, concorda? Eu já sei quem é a FEM, é 12. Por que eu sei? Porque quando a corrente é zero, a minha voltagem vai ser a FEM. Então, eu já sei que a FEM é 12. V é menos R vezes I. R interno, cuidado, viu? Professor, R interno. Pois não. não é melhor deixar para continuar de tarde, não, porque ainda tem a chamada. Não, não, Aí vai ficar não, muito tarde para depois a gente vir de novo. tá, não, tudo bem. Eu só vou montar a equação. Eu só vou montar a equação, tá? Veja o seguinte: você tem uma equação que você já sabe qual é a FEM, né? Aí você pega um ponto. Você pega esse ponto aqui, ó. 6 e 9. Você sabe que quando a corrente for 6, a voltagem é 9, não é isso? Você já sabe a curva geral, é isso daqui. Mas você sabe, por esse ponto que foi dado aqui, que quando a voltagem for 9, a corrente vai ser 6. Concorda que você consegue calcular o R interno? Tá? Então, na hora que você consegue calcular o R interno, aí você consegue calcular. Vamos calcular aqui o R interno? Você vai ficar menos 3 dividido por 6 vai dar meio. Ou seja, o R interno vai ser 0,5 ohms. Tá? A gente vai rever isso aqui na próxima aula. Aí vai continuar a partir desse problema. A aula de tarde. Tá? Eu vou postar aqui no grupo. E aí a gente vai fazer a chamada agora para vocês almoçarem e tal, beleza? Por favor, coloque o nome. Quem botar o nome na chamada pode sair, gente. Bom almoço e a gente é 2h30, né? 2h30, a gente está de volta. A gente vai dar uma revisão geral, tá certo? Dos geradores e tudo, e depois vai continuar a fazer os exercícios. Tá? Pronto, gente. Falta, professor, a atividade que o senhor passou para enviarmos uma questão, eu enviei 4. Não, de jeito nenhum, ao contrário. Maravilhoso. Eu não sei se eu vou incluir todos os 4, tá?
Mas fantástico, Breno, fantástico. Sim, eu esqueci de dizer, falta pouco aluno aí, né? Vai ganhar um ponto quem eu botar na revisão, e se cair na prova, ganha 2 pontos na prova, tá? Se eu botar o problema na prova, tá? Eu quero questão interessante. Não é questão banal, questão trivial, certo? Quero questão interessante. Tchau, professor. Até tarde. Tchau, Lucas. Ô, Lucas, desculpa ter discordado assim de você, mas eu quero que depois, no final, você me apresente assim, as facilidades de você decorar e tal, porque muito aluno facilita para muito aluno, tá? Agora, no meu ponto de vista, a pessoa não está aprendendo eletricidade, está aprendendo fórmula, tá? Mas é muito bem-vindo, tá certo? Certo. Tá. Tá bom. Pronto, gente, eu vou encerrar a gravação.